Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para responder uma pergunta que chegou até mim pelo direct do Instagram. E a pergunta é: como organizar, quais são os limites a serem observados no orçamento da Câmara Municipal? O primeiro limite que a gente deve observar é o artigo 29A da Constituição Federal. E ele, o que ele diz, esse artigo? Ele diz que de algumas receitas que estão aqui listadas, do valor arrecadado destas receitas, eu devo observar um limite que eu não posso ultrapassar. No caso dos municípios com até 100 mil habitantes, a grande maioria dos municípios brasileiros, este valor não pode ser superior a 7% dessas receitas. E o que acaba acontecendo? Aqui nós temos um ponto muito delicado. Muitos pensam que esse 7% é um direito, ou seja, a Câmara obrigatoriamente, sem exceção, deve receber este valor. O que é uma mentira, é uma falácia. O que acontece? Esse é um limite máximo a ser observado. Nada impede, por exemplo, um município com até, por exemplo, 100 mil habitantes, que teria direito, que não é um direito, de receber 7%, receba, por exemplo, um orçamento de 5%, de 4%, de 3%. Mas como assim? Como que ele vai receber um valor menor? Ele vai montar a sua Câmara Municipal, vai montar o seu orçamento de acordo com a sua necessidade. Então, se aquela Câmara ela não tem um gasto que chegue até os 7%, por exemplo, ela tem as suas despesas normais, tem lá o que está planejando de investir. O que acontece? Essa Câmara, por exemplo, mesmo extrapolando, chutando alto, todos os valores chegam, por exemplo, a um orçamento de 4%. Não há necessidade de que ela pegue um orçamento de 7%. Porque se o gasto dela é 4%, isso depende do quê? Da arrecadação do Poder Executivo. Se ela pegar os 7, o que vai acabar acontecendo? Ela vai ser obrigada a devolver isso no final do ano. Então, o que acontece? E esse valor, vai ser devolvido para o Poder Executivo, o Poder Executivo vai poder aplicar em outras áreas? Sim, até vai poder, mas no outro ano. Você veja só, eu estou aqui segurando dinheiro por um ano inteiro para poder utilizar ele somente no próximo exercício. Quando, na verdade, se a Câmara, seria até mais inteligente se a Câmara, por exemplo, ela consegue apenas 4%. Ela deixa essa diferença, não solicita os 7%, e esse valor ele vai ser, consequentemente, vai ser utilizado em outras áreas do município, por exemplo, saúde, educação, assistência social, urbanismo, todas as áreas importantes do município. Não que o Poder Legislativo não seja, mas nós temos que ponderar aqui aonde estão sendo utilizados, onde estão os recursos são mais necessários. Claro, se daqui a pouco é uma Câmara maior, ela tem um volume maior de operações, por exemplo, tem um quadro maior de efetivos, até mesmo cargos comissionados, o que acaba acontecendo? Ela vai necessitar de um orçamento um pouco maior. Então, isso também não é uma regra, esse é o quê? É um limite que deve ser observado. Um ponto importante, esse limite, esse percentual, por exemplo, de 7% para as câmaras até 100 mil habitantes, ele é calculado em função da receita do valor anterior. Então, o que acaba acontecendo? Eu estou, por exemplo, montando a proposta orçamentária de 2022. E eu tenho que, lá em 2022, quando eu estiver executando o orçamento, eu tenho que observar os limites de arrecadação do ano anterior, ou seja, 2021. Mas eu estou no meio de 2021. Eu não sei quanto exatamente eu vou arrecadar até o dia 31 de dezembro de 2021. Eu tenho uma estimativa. Mas essa estimativa, ela pode ser, até mesmo porque ela é isso, é uma estimativa, ela pode não se concretizar. E o que acaba acontecendo? Então, mais um problema para quem utiliza o valor máximo da proposta. Por que acontece? O Poder Executivo ele jamais poderá ultrapassar este valor de, no caso do municípios até 100 mil habitantes, 7%.
Então, o que acaba acontecendo? Pode ser que a Câmara planeje, por exemplo, um orçamento pelo todo, pelo máximo, e acabe não recebendo todo aquele valor. Por quê? Porque eu tenho um limite a ser respeitado pelo prefeito. Então, mais uma razão para não seguir o percentual máximo. Tá? E o que acaba acontecendo também nas discussões orçamentárias dentro da Câmara? Primeiro, esse documento, essa proposta, ela tem que ser encaminhada ao Poder Executivo. E antes de ser encaminhada ao Poder Executivo, compete o quê? A Câmara de Vereadores, né? Auxílio lá do contador da Câmara, auxílio do jurídico da Câmara, organizar o orçamento, né? Sua proposta orçamentária. Então vamos ter um gasto tanto de despesa de pessoal, vamos ter um gasto X de outras despesas correntes, estamos planejando um investimento desta ordem. Monta-se a proposta orçamentária, discute-se entre os vereadores, isso depende muito do regimento interno, porque em algumas câmaras, o próprio presidente da Câmara organiza a proposta e encaminha diretamente ao Poder Executivo. Em outros regimentos, o que acaba acontecendo? Essa proposta é discutida, inclusive aprovada pelo plenário da Câmara, para depois ser enviada ao Poder Executivo. Aí, o Poder Executivo, recebendo esta proposta, ele vai consolidar essas informações, assim como ele vai receber propostas da Câmara, ele vai receber propostas das secretarias, dos conselhos municipais, vai consolidar todas as propostas ali e vai organizar o orçamento e vai elaborar uma peça única, ou seja, nós teríamos um único orçamento. Ali nós tínhamos até então várias propostas. Cada secretaria monta uma proposta, cada autarquia, cada conselho dos fundos municipais e encaminhou para o Poder Executivo, né, lá o setor responsável por fazer essa consolidação. Agora, montamos uma única proposta e esta proposta volta para o Poder Legislativo para daí então discutirmos o projeto de lei. Então você veja só, a proposta da Câmara, ela sai do Poder Legislativo, vai para o Poder Executivo, é consolidada com outras informações e volta para o Poder Legislativo, agora no formato de um projeto de lei, para ser discutido, deliberado lá pelos vereadores. Qual que é o prazo para o Poder Legislativo encaminhar esta proposta para o Poder Executivo? Não existe um prazo determinado na Constituição desta proposta. O que é importante? Que haja. Não adianta, por exemplo, o Poder Executivo tem um prazo disposto lá na sua lei orgânica para encaminhar a proposta orçamentária, a lei, o projeto de lei, para a Câmara. Mas ela não tem um prazo para receber essas informações. É importante que esse prazo ele seja com tempo hábil. Não adianta, por exemplo, se o limite é no dia 30, eu entregar lá no dia 29. Provavelmente o Poder Executivo não vai ter tempo de analisar e consolidar todas essas informações. Isso deve ser conciliado entre os poderes. Minha dica, e isso eu sempre falo quando eu discuto lá na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante que um artigo lá da LDO diga qual é este prazo. Então, o que acontece? A proposta do Poder Executivo, quando encaminha a LDO, o texto, coloca lá um artigo, o Poder Legislativo deverá encaminhar a sua proposta orçamentária até o dia X. As secretarias até o dia X+1, X-2, então... os conselhos municipais, os consórcios públicos até tal data, até para que o Poder Executivo também consiga se organizar. Encaminhando todas essas propostas, direciona-se lá para o projeto de lei para a Câmara de Vereadores discutir. Um último tópico que é muito importante. Gente, o limite, ali que eu falei, por exemplo, 7% para os municípios até 100 mil habitantes, ele se dá em função dessas receitas, já abordei isto,
Mas o que acaba acontecendo? Nós tivemos uma importante mudança agora neste ano de 2021, com a emenda constitucional 109. O que essa emenda constitucional ela trouxe de diferente? Ela mudou a redação do artigo 29A. Antes, nós tínhamos que os valores dos inativos e pensionistas, eles estavam excluídos deste limite de 7, de 6, de 5%. Agora, com o orçamento, com a emenda constitucional 109, os valores gastos com inativos, com pensionistas, os aposentados, eles entram no limite máximo. Ou seja, deve-se calcular o valor que é despendido com essas despesas, caso a sua Câmara tenha elas, para que não ultrapasse este limite. Isso está valendo já agora para 2021, agora para 2022? Não. Como é uma regra que está mudando agora que eu tenho a legislatura para seguir, é uma regra que vai entrar lá dentro da próxima legislatura. Aí o que acaba acontecendo? Então, é importante já que o município, que a Câmara de Vereadores já tenha esse limite? Sim, já vá talvez adequando seu orçamento, porque quando chegar a próxima legislatura, eu tenho esse limite a ser cumprido, mas ele ainda não é obrigatório. Quais são os outros limites da Câmara de Vereadores? Nós temos outros limites, por exemplo, limites dos subsídios, que nós devemos seguir o subsídio dos deputados estaduais. Nós temos também um limite de 70% da despesa de pessoal, ela não pode ser ultrapassada do próprio orçamento, mas ali eu ainda tenho que fazer algumas ponderações, por exemplo, as despesas com encargos patronais, elas estão excluídas desse limite de 70%. Nós temos também o limite da LRF de despesa de pessoal de 6%, mas esses limites eu deixarei para tratar no próximo vídeo, tá? Por enquanto, aqui vamos só organizar a proposta orçamentária que o Poder Legislativo deve fazer e encaminhar para o Poder Executivo consolidar essas informações e devolver posteriormente no formato de um projeto de lei. Eu espero ter esclarecido aqui a dúvida da nossa participante. E peço aqui, pessoal, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? Adrione, eu gostaria de um texto que abordasse tal situação. Passa para nós aqui que nós vamos ter o maior prazer em responder a sua dúvida, tá? Muito obrigado, pessoal. Um bom dia de trabalho a todos aí. Valeu!